Hey folks, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre a Haluca. Bem, quem que é a Haluca? Eu me deparei com esse assunto recentemente, que navegando na internet, muito tem se falado sobre ela. Você vem aqui na página principal do YouTube, só tem Haluca, todo mundo falando sobre essa tal dessa Haluca, né? Então eu comecei a pesquisar e fui ver a fundo o que essa Haluca ela fazia, qual que era o objetivo dela, sobre o que o canal dela era. E eu descobri algumas coisas meio perturbadoras, tá? Então esse vídeo aqui, ele fica um disclaimer para aquelas pessoas que têm algum tipo de sensibilidade para que elas não assistam esse vídeo. Bom, antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva e deixe seu like. A Haluca era uma garota que ela se passava por menino na internet. Bom, até então, averiguando aqui a situação, eu não pude perceber se ela de fato se considera trans ou se ela fazia isso simplesmente como uma forma de chamar atenção ou simplesmente uma jogada de imagem, né? Eu pude perceber que a Haluca, ela realmente é uma garota que ela possui sérios problemas. Ela realmente não passa bem da cabeça. Você vê as coisas que ela faz, as coisas que ela fala. Ela é realmente uma pessoa que precisa de algum tipo de tratamento, algum tipo de ajuda, porque não é possível as coisas que essa garota ela faz no canal dela. E o mais interessante de tudo não é apenas o que ela faz, mas as pessoas que endossam o que ela faz. Então hoje nós temos uma série de grupos no Discord, WhatsApp, etc., onde jovens fazem coisas idiotas, absolutamente idiotas, coisas estúpidas. Ao invés de estarem estudando, ao invés de estarem se aprimorando, eles perdem tempo com futilidades, né? Essa que é a grande verdade. Bom, a internet sempre foi assim, né? De um tempo para cá, tem se tornado muito pior. Então você vê coisas fúteis, como por exemplo o canal da Haluca, tendo um tanto grande assim, de visualizações, as pessoas se interessando bastante por esse assunto. Mas o que eu me interesso, na verdade, é em analisar esse lado da psique, digamos assim, dessa Haluca. Porque as coisas que ela faz, de fato, coisas que talvez nem a pessoa mais sádica do mundo faria, que é o famoso catfishing, ou, em outras palavras, aquele estelionato emocional, né? Ela se aproxima das pessoas, ela finge, né, que ela tem um interesse amoroso, que nutre uma relação com aquelas pessoas. E dessa forma, ela chega próximo das suas vítimas, as pessoas que são afetadas diretamente por ela. Porque qual que é o negócio da Haluca? Ela se aproxima da pessoa, ela demonstra afeto, carinho para aquela pessoa. Muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas são extremamente carentes, tá? Por que eu digo isso? Porque, veja bem, atualmente, né, nós vivemos uma era tecnológica. Então, o celular é basicamente uma parte do corpo da pessoa, né? É uma extensão do corpo. Então, muitas pessoas hoje não sabem como é viver sem celular e jamais viveriam sem celular. Então, o fato das pessoas estarem sempre ali no celular, elas não têm mais aquele relacionamento humano, elas não têm mais contato com seus familiares, não têm amigos, não saem, não praticam esportes, não fazem basicamente nada. O que as pessoas fazem hoje em dia é ficar no celular, dando scroll e olhando a vida alheia. Que é basicamente isso, né? Como funciona a rede social. Você entra na rede social e você fica vendo a vida alheia, o que os outros estão fazendo e tal. Isso gera uma certa carência das pessoas. Porque assim, o ser humano é um ser sociável. E ele é um ser que precisa estar em um grupo. Ele precisa pertencer a um grupo, ele precisa se sentir parte de um bando. É assim que o ser humano ele funciona. Como todo animal, nós temos sim aspectos racionais, mas também temos muitos aspectos irracionais. Como no caso, essa necessidade de estarmos sempre em grupo. Isso faz com que essas pessoas, esses jovens carentes, principalmente que não tiveram a atenção dos pais, dos familiares, que não têm amigos, pessoas reclusas, pessoas introvertidas, elas acabem sendo presas fáceis para esse tipo de estelionato. E eu acho engraçado que isso é uma coisa que acontece já há muito tempo na internet, mas eu nunca tinha visto um caso desses em um canal focado nisso. Porque o que a Haluca ela faz, ela literalmente ela foca, todo o trabalho dela é o foco nessa trollagem, né?
É uma trollagem, é uma coisa tóxica. Ela foca em se aproximar das pessoas, deixar com que as pessoas caiam em amor por ela, e depois ela é exposed nessas pessoas. Depois que essas pessoas já têm uma intimidade, depois que essas pessoas começam a se abrir. E eu achei interessante por conta disso, porque nos Estados Unidos, por exemplo, isso é uma coisa que já acontece há muito tempo, tá? Os famosos scams amorosos, pessoas que se aproximam de uma outra por um interesse financeiro. Então, o que acontece muito? Um homem lá nos seus 40 anos, solitário, né, que não tem amigos, que não tem mais naquele contato com a família, né, muitas vezes solteiro, na maioria das vezes solteiro, né, não tem filhos, se sente solitário, né. Pouco se fala na realidade da solidão do homem, né, mas o homem ele é mais solitário, porque as mulheres sempre são em volta de amizade, das suas amigas e tal, mas o homem sempre tem aquele papel de estar ali no trabalho, tem uma relação muito estreita. Muitas vezes, quando o homem se aproxima de uma mulher, isso pode ser interpretado de uma forma amorosa. Muitas vezes não é. Às vezes ele só quer ter ali uma amizade, ter uma proximidade, né? Mas não acontece, é muito difícil um homem ter amizades, né? Ainda mais depois da vida adulta. Tanto que a maioria dos amigos que nós fazemos é durante a adolescência e a gente vai nutrindo ao longo da vida, certo? Mas, o que acontece então? Considerando isso, muitas pessoas às vezes se passam por mulheres na internet e se aproximam desses homens solitários. E elas ganham confiança com o tempo, através de mensagem de texto, vão criando intimidade, até a partir de um ponto que elas começam a pedir dinheiro, né? E vão pedindo muito dinheiro, e assim é uma forma de exploração, uma exploração amorosa, um certo tipo de estelionato. No caso da Haluca, ela não faz isso, ela não pede dinheiro, né? Mas, de certa forma, como ela é exposta nessas pessoas e o canal dela ela ganha dinheiro fazendo isso, então é uma certa forma de estelionato também, estelionato amoroso também. Bom, eu acho interessante, isso não acontece só com homens, tá? Acontece também com mulheres, muitas vezes mulheres solitárias, mulheres que não têm ninguém, que não se casaram, que não têm amigos e tal, acabam caindo em conversa desses homens, né? Muitas vezes homens muito bonitos, afeiçoados, né? Homens com uma lábia muito boa, uma aparência boa, eles se aproximam dessas mulheres, eles pedem dinheiro, eles fazem horrores. Inclusive tem muitos canais focados nisso que eu acho muito interessante. Um desses canais é o Sobrevivendo na Turquia, é um canal que eu particularmente não tenho assistido muito, mas sempre tem relatos bem interessantes de mulheres brasileiras que vão para fora com ilusões, promessas de homens que prometem mundos e fundos de dinheiro e tal, e acabam caindo nesse tipo de golpe. É um pouco diferente, né? Porque você tem vários tipos de golpe, mas o catfishing no geral, geralmente é quando a pessoa se passa por alguém, né? Então é um fake que você está ali conversando. Por isso que eu digo, gente, é muito perigoso hoje em dia você fazer amizades, principalmente no ambiente online. Você não sabe quem está do outro lado, principalmente atrás do anonimato. Embora a Haluca não seja anônima, ela está naquele meio de Discord, naquele meio que você não tem contato real com as pessoas, você não sabe realmente com quem você está falando. E você se desenvolve através de um relacionamento com aquela pessoa que você não faz ideia de quem é, você não sabe se aquela pessoa tem algum débito com a lei, você não sabe se aquela pessoa tem uma índole boa. Você se envolve com ela e você abre a sua vida para ela, você está literalmente dando armas e ferramentas para que aquela pessoa consiga te prejudicar no futuro. Então é muito difícil, é muito complicado. É claro que não precisa ser paranoico, tá? Não precisa falar, então a partir de hoje eu vou apagar meu Discord, eu vou parar de falar com pessoas online. Não, basta ter noção das coisas, saber, poxa, esse tipo de coisa eu não posso abordar com uma pessoa que eu não conheço, né? Se eu estou ali, por exemplo, conversando sobre videogame, sobre coisas, assuntos fúteis e tal, é uma coisa. Agora, a partir do momento que você começa a ter uma relação, é importante que você conheça essa pessoa muito a fundo. Só que o pior é que a Haluca, ela fazia isso de uma forma tão natural que qualquer um acreditava que ela realmente estava afim, porque ela se aproximava, mandava mensagem de áudio, conversava, mandava fotos. Então, assim, é uma coisa muito bem arquitetada. Então, era muito fácil para qualquer pessoa cair no golpe dela, exceto caso conhecesse o trabalho dela. E isso que me admira muito.
as pessoas conhecendo o caráter da Haruka, sabendo o que ela faz, dos exposes que ela dá, mesmo assim as pessoas querem se aproximar dela, querem estar perto dela. Isso realmente é alguma coisa que envolve aí síndrome de Estocolmo, alguma coisa do tipo, porque realmente não faz sentido. Então, gente, é claro que, assim, eu desaprovo completamente as ações dela, mas eu também acho que, sabe, você não pode fazer o mesmo que ela, não pode atacar, não pode querer destruir, porque é aquilo, né? Você não pode querer se assemelhar àquele que lhe faz o mal, né? Ou que faz o mal a outros. Caso contrário, nós também estamos sendo maus, né? Mas acho que o importante de tudo é educar, né? Educar as pessoas, para que as pessoas entendam, para que as pessoas se coloquem no lugar, se dê respeito, se amem, né? As pessoas precisam saber quem elas são, saber do potencial delas e saber que elas não precisam dos outros para se nutrir, outros que elas nem conhecem, para poder nutrir essa carência emocional. As pessoas têm que ter uma firmeza em si mesmas e aquela certeza de que elas podem, que elas conseguem, né? A partir disso, as pessoas criando um pouco mais de resiliência, criando um pouco mais de autodeterminação, né? Elas vão ser presas, não serão presas, né? Não serão suscetíveis a esse tipo de pessoa. E, né, existem estelionatos assim de todos os tipos, né? Muitas vezes mulheres, né? Mulheres também que casam, né? E ficam dependendo de um homem e não procuram trabalhar, se instruir, fazer uma universidade, não procuram se aprimorar e ficam naquela dependência e sofrem diversos tipos de abusos emocionais, abusos físicos, né? Só que estão presas ali, porque elas dependem daquela pessoa. Tudo isso é muito negativo, muito. Então, uma coisa que eu acho muito interessante é esse ensinamento. É um ensinamento bem antigo que as pessoas já ensinam há muito tempo, mas que por algum motivo, principalmente os jovens, não aprenderam ainda, né? Você não pode deixar com que as suas emoções tomem conta do seu consciente. Você tem que tomar decisões de forma consciente. Você não pode deixar que outros lhe influenciem. Você não pode deixar entregar sua emoção para outros. Não entregue seu coração numa chave para uma pessoa que você não, principalmente alguém que você não conhece, sabe? Pessoas que você conhece, você já deve evitar, já deve tomar cuidado. Imagina pessoas que você não conhece. Então, bom, eu achei muito interessante essa história da Haruka. Claro, não aprovo, né, o que ela faz, mas interessante por esse sentido, né, por esse sentido psicológico depois, saber como pessoas são influenciáveis e suscetíveis aos mais diversos tipos de golpes e como que as pessoas realmente não têm muita determinação, as pessoas realmente estão carentes hoje em dia. E eu não sei se no passado as pessoas eram assim, mas eu acredito que não. Eu acho que essa carência ela aumentou com o advento das redes sociais, com o advento da falta de relações humanas nas vidas reais de cada um. Porque antigamente as pessoas viviam, as pessoas tinham amigos, as pessoas saíam, se divertiam, não tinham essa carência, né? Porque para mim isso é carência. A partir do momento que você se entrega para uma pessoa que você não conhece, ou que você acha que conhece, isso é carência, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Esses são só os meus 2 centavos. Eu espero que a Haruka tenha aprendido, né, a não fazer esse tipo de coisa. Eu vi que muitos falaram sobre esse Jigo, né, esse tal de gel também. Não importa quem que caiu nas garras dela. Eu vi que muitas pessoas... Ela fez até com uma senhora, né? Uma senhorinha lá, que bem assim carente, porque sabe que pessoas assim mais de idade, que sabe, às vezes os filhos não dão muita atenção, né? Porque os filhos, quando crescem, os filhos querem, sabe, sair com seus amigos, eles querem... é como se fosse um abandono parental, né? Os filhos não querem mais ficar ali perto dos pais, eles querem explorar o mundo por eles mesmos, né? E muitas vezes os pais, principalmente quando são pais solteiros, né? Eles ficam carentes, né? De amizades, até porque na vida adulta ninguém tem tempo para nada, ninguém tem tempo para nutrir e cultivar amizades, então é muito fácil a pessoa ter. E uma senhorinha que se aproximou dela, que realmente nutriu um amor por ela, né? Eu achei muito feio o que ela fez, porque ela expôs a senhora, ela fingiu que gostava daquela senhora, e depois ela expôs tudo,
Tudo por uma questão de ego, só para mostrar, nossa, olha como que eu sou boa, como que as pessoas me amam. É um narcisismo exacerbado dessa tal maluca que eu nunca vi na minha vida. Por isso que quando o pessoal fala dos tais dos psicopatas, eu fico falando, caramba, será que esse tipo de pessoa realmente existe? Não dizendo que ela seja, mas assim, pessoas que não têm empatia nenhuma, sabe? Pessoas narcisistas ao extremo, pessoas que não se colocam ao lugar de outro. Assim, todas as pessoas devem se amar, mas nesse ponto, ao ponto de você não se importar o que a outra pessoa está vivendo, o que ela está passando, eu jamais faria isso. Inclusive, nunca façam isso, nunca brinquem com o sentimento de alguém, sabe? Se vocês estão com alguma pessoa, algum amigo, tal, essa pessoa realmente você está vendo que ela tem sentimentos por ti, sentimentos amorosos por ti, e você não tá afim, você não pode ficar brincando com essa pessoa, você tem que se afastar, você tem que falar, dar a real, falar, olha, você está confundindo as coisas, né? Sempre só, pelo menos essa forma que eu penso, né? Mas eu queria saber qual é a sua opinião, né? A Luca, que eu coloquei o título aí, Encantadora de Gatos, né? Porque ela realmente, ela é uma moça, assim, muito bonita, uma moça que se expressa bem, né? Mas as atitudes dela, inclusive, são características de uma pessoa muito inteligente, uma pessoa extremamente sagaz e que usa isso para se aproveitar dos outros, chacotear os outros. Nunca gostei de tipo de coisa, nunca. Eu sempre achei muito zoado. E eu espero que ela tenha aprendido a lição, né? Mas, enfim, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Eu realmente fiquei muito interessado nessa história. E eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, deixem um like. E eu vou trazendo atualizações sobre o caso dela. Falou!